Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, então junho, né? Metade do ano já, que rápido que passou. Eu estou aqui então com as minhas leituras favoritas deste primeiro semestre. Então vocês já viram a maioria delas aparecer aqui no canal, obviamente, mas eu acho que tem uma novidade ainda. E vamos lá então. Começando, acho que eu tô mais ou menos por ordem de leitura. Eu tenho aqui o 10 Dias no Hospício, da Nelly Bly, com tradução da Ana Guadalupe, e saiu pela Fósforo. Eu sei que eu li em janeiro, um dos primeiros livros que eu li esse ano. E foi... assim, eu entendo que ele, por ser um livro já um pouco mais antigo, ele é de 1887, tem momentos que soam um pouco antigos pra gente, né? Ele não tem o mesmo ritmo que a gente esperaria de hoje, mas ela faz um trabalho de jornalismo investigativo invejável para os moldes de hoje ainda. Ela vai passar 10 dias num hospício de mulheres para denunciar os maus tratos, a falta de cuidado e todos os problemas sistemáticos desse tipo de espaço. A coragem dela ir e conseguir dados e entrevistas disso tudo e criar o texto que ela criou, enfim, para mim isso aqui teve um impacto muito forte. E apesar de ser um livro curto, ele, enfim, é bastante poderoso. E uma denúncia bastante forte que eu acho que perdura até os dias de hoje, quando a gente pensa em cuidados médicos às mulheres e a quantidade de pesquisas que existem e acesso das mulheres a vários serviços essenciais para a saúde feminina ainda, que são tão escassos. Então eu acho que esse livro realmente vai para esse caminho, assim, e, enfim, uma ótima recomendação, uma ótima leitura. E recomendo fortemente esse livro. Outro bem do comecinho do ano tá aqui O Poeta Chileno, do Alejandro Zambra, com tradução do Miguel del Castillo, saiu pela Companhia das Letras. E esse aqui foi meu reencontro com o Zambra, fazia bastante tempo que eu não lia nada dele. Escritor chileno que escreve aqui uma espécie de história de amor. A gente tem aqui a relação de um casal, e muito bem escrita, e ela já tinha um filho, então essa relação entre padrasto e enteado também é bem forte aqui, mesmo depois que o casal se separa e os desdobramentos que a gente vai ter dessa relação, e a relação desses dois homens com a literatura, com a poesia, com a escrita, e como que eles se entendem como pessoas a partir disso, como isso, uma espécie de recorte que eles fazem do mundo. Então é um livro muito legal. Esse aqui é aquele tipo de livro que eu acho gostoso quando a gente quer entrar assim num livro, num grupo de personagens e se deixar levar e ir com ele, assim. Pra mim esse aqui é aquele livro que funcionou muito bem pra isso, pra esse tipo de imersão, de apego, de cuidado com as personagens. E, enfim, gostei muito, e eu acho que é algo na narrativa do Zambra que combina, assim, com o nosso jeito de ver, de pensar e tal, assim. Pra mim ele é uma voz bem interessante, e se manteve uma voz bem interessante dos nossos tempos com este livro também. Indo pra uma pegada muito diferente, mas ainda na literatura contemporânea, tem aqui o Piranesi, da Susanna Clarke. Essa edição foi publicada pela Morro Branco com tradução da Regina Candiani. E é uma pegada muito diferente. Aqui a gente está num mundo bem mais de fantasia, e esse aqui é aquele tipo de livro que, se a gente for realmente resumir sobre o que ele é, a gente dá o spoiler, né? Ele é essa narrativa que vai se desdobrando ao longo da narrativa, justamente porque o personagem principal que narra tudo isso pra gente não sabe o que tá acontecendo. Então o fato desse desdobramento para ele descobrir o que tá acontecendo é o que faz a narrativa ser interessante, né? Mas a gente tem aqui um ambiente fantástico. A Susanna Clarke realmente faz uma criação de mundo muito especial nesse livro. Inclusive, porque ele dá um desconforto muito grande. É um livro muito estranho quando a gente começa a ler, para entender o que está acontecendo, assim, para entender como esse mundo funciona. A gente precisa de algumas páginas, mas é muito convincente ainda, assim, e como ela vai amarrar tudo isso, explicar tudo isso e pensar nesse espaço como metáfora, e o que ele nos ajuda a perceber, o que
ele pode criar a partir disso é muito interessante. É um livro curto e uma leitura ao mesmo tempo fantástica e dessas que a gente arregala os olhos, assim, mas muito profunda e muito cuidadosa também. Então é um livro que eu também recomendo bastante, como todos, obviamente, da minha filha. Voltando um pouco para os clássicos, temos aqui Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, finalmente lida. Essa minha edição é uma edição um pouco mais antiga da Kozak Naif, com tradução do Cláudio Alves Marcondes. Essa edição saiu lá por 2012, tá aqui. Não sei se eu preciso dizer muita coisa sobre esse livro, acho que é desses que todo mundo meio que sabe sobre o que se trata. Mas a gente tem aqui uma história da Mrs. Dalloway que vai fazer uma festa e aparentemente a gente está girando um pouco nesse mundo frívolo, dessa, não diria aristocracia inglesa, mas de uma camada mais rica, mais abastada da sociedade inglesa. E parece que está indo por aí, mas sempre que a gente tem essa entrada dentro das pessoas e do que elas estão pensando, de como que essa realidade se articula na cabeça delas, a gente vê que as coisas são sempre um pouco mais complexas. E a gente vai ter aqui algumas vozes interessantes. A gente vai ter essa mulher, a gente vai ter a filha dela, a gente vai ter um soldado que voltou da guerra, a gente vai ter, enfim, várias pessoas que se articulam nesse meio urbano e, nesse sentido, o livro vai passando a gente de uma personagem para outra. Como uma espécie de câmera, a gente está acompanhando uma personagem, quando elas se cruzam, vai para outra personagem. Esses encontros inesperados nessa sociedade urbana, né, que permitem a gente pensar a partir disso, esses encontros entre essas pessoas improváveis, né, e como no fim cada pessoa tem um mundo inteiro dentro de si, todo um conjunto de preocupações, inquietações e verdades e de coisas sérias acontecendo, enfim. Então ele é um livro que abriu o mundo pra mim, assim, eu gostei demais. E é um livro que eu já tinha tentado ler outras vezes e nunca tinha acontecido, então eu fiquei muito feliz que eu esperei o momento certo dele e, enfim, curti muito. Outro que eu acho que não é uma surpresa pra ninguém, tá aqui Os Despossuídos, da Ursula K. Le Guin. Essa edição é da editora Aleph, com tradução da Susana L. de Alexandria. Esse aqui é aquele tipo de livro que parece que fala sobre tudo. A gente tem um livro meio de fantasia ficção científica. A gente tem 2 planetas e um grupo dissidente do planeta que era povoado vai para o outro criar uma comunidade anarquista. E esses 2 planetas não tinham contato um com o outro, exceto algumas trocas comerciais muito pontuais. Durante um bom tempo, eu digo séculos, acho que era 1,5 séculos, se eu não me engano. Até que um cientista, um pesquisador desse planeta anarquista, por falta de acesso no seu lugar de origem para pesquisar e problemas, como que a gente pode chamar, problemas sistemáticos, mas problemas institucionais, resolve ir para esse outro planeta e tentar fazer as coisas acontecerem lá. Então é muito um livro que apresenta pra gente esses 2 estilos de vida, os problemas que esses 2 estilos de vida contêm, como é difícil a gente pensar numa solução tão binária assim. E ao mesmo tempo ele tem um enredo, ele tem coisas acontecendo, então ele faz todos esses questionamentos dentro de um exemplo, dentro de um ponto específico, mas permitindo que a gente pense muito mais a partir disso. É desses livros muito impressionantes, é um livro que realmente apresenta muito tema para discussão e foi muito legal porque eu participei de um podcast sobre o livro, então eu pude conversar bastante sobre ele. Vou deixar o link ali embaixo para quem quiser saber mais e ouvir também. Bom, depois disso temos uma memória, como não poderia deixar de ser neste canal. Aqui tá Na Casa dos Sonhos, da Carmen Maria Machado, saiu pela Companhia das Letras, com tradução da Ana Guadalupe. Aqui a Carmen Maria Machado vai relatar a experiência dela dentro de um relacionamento abusivo, então é um livro pesado nesse sentido.
E é muito, pra mim é muito interessante ver como que ela constrói a voz dela. Então ela vai começar com uma espécie de posicionamento teórico, digamos assim, que é algo que eu gosto muito, que a Maggie Nelson também faz em Argonautas, por exemplo. Então é algo que ela faz aqui também, de um jeito muito diferente em termos de texto e estrutura, enfim, mas dessa preocupação de mostrar pra gente o que ela tá pensando, como que ela tá estruturando tudo isso na cabeça dela. E a partir disso, então, ela vai contar essa relação pra gente. Então, ela vai ser bem corajosa no sentido de narrar essa relação abusiva dentro de uma relação homossexual, uma relação lésbica. Talvez não seja tão comum assim na nossa literatura. E muito vulnerável, muito exposta, muito sincera. É um livro muito dolorido, mas eu acho que é um livro muito importante e em termos de escrita é um livro maravilhoso, assim. Então, eu acho que ele entra num lugar muito parecido pra mim. Eu ainda gosto mais de Argonautas, convenhamos, vocês já estão me ouvindo falar desse livro há anos aqui no canal, mas esse aqui também ficou super anotado e, enfim, tem muita coisa aqui que vale a pena e recomendo muitíssimo também. Ainda na não ficção, eu tenho aqui, eu acho que esse aqui também não é surpresa pra quem viu um dos últimos vídeos de leitura, porque tem aqui o Orwell's Roses, da Rebecca Solnit, uma escritora que eu tenho gostado muito nos últimos tempos, que eu acho que quando eu leio algo dela naquele ano, provavelmente estará na lista de favoritos. Esse aqui não é diferente, ela vai partir do fato de que o Orwell plantava rosas e vai construir uma série de ensaios, ou um ensaio longo, se a gente quiser pensar, sobre as relações que isso permite. Então ela vai pensar tanto em como o carvão é material orgânico, que é queimado e isso causa industrialização e a poluição e por aí vai para esse caminho. Ela vai pensar tanto na simbologia da rosa, quanto o que isso implica plantar rosas hoje em dia, de onde as rosas vêm e aspectos sociais e econômicos e culturais a partir disso. Ela vai pensar sobre literatura, sobre meio ambiente, sobre feminismo, sobre economia, sobre problemas mundiais, enfim, é tanta coisa aqui dentro que é impressionante. Pra mim é muito impressionante, mais do que tudo, também como ela articula tudo isso dentro do livro, porque é muito marcante pra mim como tudo parece fazer sentido, assim. E, enfim, gente, não posso recomendar a Rebecca Solnit demais. Existem já vários livros dela em português. Eu não soube ainda se esse livro com certeza vai ser lançado, mas eu torço e espero que sim. E, enfim, vou compartilhar a notícia quando eu souber, com certeza. Bom, mais uma leitura recente, caso vocês tenham visto o meu último vídeo, vocês já devem imaginar, tá aqui o Escute as Feras, da Natassia Martin, tradução de Camila Vargas Boldrini e Daniel Luhmann, da coleção Fábula, da editora 34. A Natassia é uma antropóloga que passou bastante tempo ali na região da Sibéria, pesquisando o povo, uma comunidade Ivan, e eles têm uma proximidade com a ideia do urso e pensam ali o urso de um jeito muito próximo da cultura deles. É uma figura muito frequente, já que eles compartilham os espaços, né, com esse animal. E ela vai ter esse encontro com o urso, e por encontro é um ataque, tanto do urso com ela quanto dela com o urso, e vai narrar o que acontece a partir disso. E isso perpassa muitas camadas, porque ela vai pensar tanto na relação que esse povo mantém com os ursos de um aspecto antropológico, mas ela também vai contar todo o tratamento que ela teve que passar depois disso. Ela foi mordida pelo urso na região do rosto, então como que foi todo esse processo, o que não deixa de ser uma espécie de antropologia desses ambientes médicos, mas ela também vai pensar como ela mesma adquiriu um pouco do pensamento dessa comunidade e como ela mesma vai se apoiar nisso para processar essa experiência que ela teve com esse urso e como ela vai precisar dessas informações e dessa relação para se entender depois também. É um livro magnífico e, considerando quão curto ele é extremamente poderoso.
e também desses que eu devo ler novamente em algum momento. E o último, que eu acho que é o único que eu não falei aqui no canal ainda, mas estará no meu próximo vídeo de leituras, é o Companion Piece, da Ellie Smith. Esse aqui, então, é um romance que serve mais ou menos como o quinto livro da quadrilogia das estações dela, ou, enfim, uma obra que meio que segue no sentido de seguir uma proposta parecida, de uma escrita mais rápida, uma publicação mais rápida. Estruturalmente ele é um pouco parecido também, então ele se mantém nessa proximidade com o presente. Esse livro se passa durante a pandemia de Covid já, e vai pensar um pouco essa situação paralela em que a gente entrou, né? Então as personagens estão isoladas, a personagem principal tá com o pai internado por conta de outro motivo de saúde do pai, mas ela não pode visitar por causa dos protocolos de isolamento do Covid e tal. E como há um momento de inquietação nas pessoas também, as pessoas vão começar a pensar outras coisas e vão começar a se voltar mais pra dentro. Isso vai gerar toda uma onda ali de inquietações de outras ordens também. E o livro então vai refletir um pouco isso. Eu achei bem interessante, gostei de todos os livros dessa coleção, sinceramente. Mas esse aqui é muito legal também em vários aspectos, e eu acho que fala com uma experiência, em muitos sentidos, eu acho que muitos de nós vão se identificar com aspectos do livro, assim. E essa preocupação com o contato e o cansaço que o isolamento traz e tudo isso. Então, eu acho que é um livro impactante por causa disso também. Uma coisa que eu gosto principalmente desse livro é que, apesar dele se passar durante a pandemia e questionar as coisas da pandemia, o roteiro em si, o que acontece, o que as personagens estão vivendo, não são diretamente relacionadas. Elas não pegam Covid ou não tem, assim, são coisas que acontecem durante esse período. E isso é uma coisa que eu gosto muito, porque alguns outros textos que eu já tentei ler são muito voltados para a questão da doença específica e acabam se perdendo um pouco para mim. Então, eu gostei bastante desse aqui. Então, pessoal, é isso. E esses são os favoritos até agora desse ano. Muita coisa legal. Acho que tem sido um ano bem interessante em termos de leituras. Me contem aí embaixo nos comentários as leituras favoritas de vocês e até o próximo vídeo.